Vamos estipular o tempo limitado, o tempo permitido, e aí também acaba comprometendo, né, o Eles atendimento. vão estar atendendo de forma... Seleção natural. Até porque serão punidos se não atender dentro do que o decreto determina, né? Invertendo um pouco a lógica, mas nessa mesma linha de ajudar o relacionamento entre o serviço de atendimento e o cliente, o Luiz André Correia de Oliveira, de Curitiba, no Paraná, pergunta o seguinte: como as centrais de atendimento podem ajudar o cliente? O que pode ser melhorado? Melhorar a atenção ao consumidor. Isso é que se pretende, que o decreto determina e que se quer. É um respeito, fundamentalmente, é um respeito, dando ao consumidor o atendimento que ele merece e não o atendimento que ele não merece. Respeito no sentido de um atendimento melhor, de resolver o problema de fato e não ficar enrolando, seria isso que o senhor É verdade, refere, fundamentalmente isso. Isso está inserido no decreto, tem que resolver. Não tem mais aquele jogo de esconde-esconde, diz que um para isso, diz que 2 para aquilo, diz que 3 para aquilo outro. Não, acabou isso. Em 60 segundos, esse consumidor tem que ser atendido. E não tem que repetir, muitas das vezes, seu cadastro, seu nome, seu endereço. É uma delícia, isso né? acabou. Uma pergunta minha. As centrais vão ter que investir mais nisso, em treinamento, em funcionários? O senhor tem alguma informação disso? Olha, eles alegam isso. Esse discurso a gente já vem escutando, porque esse decreto não foi elaborado ontem, nem mês passado. Isso é uma história que já se vem de um ano, mais de um ano. Nós, órgãos de defesa do consumidor, fazendo ação civil pública, nos reunindo, nos discutindo com a empresa, conversando para saber de que maneira nós poderíamos elaborar esse decreto, sugerir a elaboração desse decreto. E o discurso deles são esses, que vão ter que investir mais. Com isso vai majorar o preço do serviço e o consumidor que vai pagar a conta. Nós não entendemos dessa maneira, até porque ofertar um serviço melhor por um preço melhor é obrigação do fornecedor para ter a fidelização do seu consumidor. O capitalismo é isso, né? Sem dúvida nenhuma. O João Luiz de Florianópolis e o Rodrigo Rosseto de Americana, em São Paulo, eles fazem uma pergunta bem parecida, que é em relação a quais são as empresas que estão incluídas nessa lei. As empresas que são regidas pelo regime federal, ou seja, o decreto determina que as empresas que sejam regidas pelo poder público federal, que são várias delas, empresas de companhias aéreas, transporte aéreo, terrestre, televisão a cabo, bancos, financeiras, são esses que são regidos pelo poder público federal. O Miguel Ajara, do Rio de Janeiro, diz o seguinte: as empresas aéreas e muitas empresas continuam a utilizar o 0300 ou o 4004, 4002, que significa um custo de interurbano nas ligações. Além disso, muitas empresas têm call center em São Paulo, então o consumidor é obrigado a fazer o interurbano. Existe alguma regra que normatize isso, que as empresas de um determinado porte ou de algum prestador de algum tipo de serviço que seja obrigada a ter atendimento gratuito? Claro, todas elas regidas por esse decreto tem que ter um call center, o 0800, não pode cobrar, isso já está determinado e essas empresas já deveriam estar fazendo isso, não cobrando do consumidor essas ligações, porque são passíveis de punição. E quero ressaltar que os órgãos de defesa do consumidor estão atentos e vão punir com rigor, até porque não se pode mais fazer com que o consumidor seja objeto e o fornecedor sujeito.